Fala, realeza! E aí, tudo bem com você? Espero muito que sim. Estamos começando mais um vlog de leitura aqui no canal, um dos meus estilos de vlog favoritos, confesso. E hoje nós não vamos apenas ter um vlog de leitura, mas essa leitura vai ser acompanhada de um desafio. E o melhor de tudo é que quem escolheu a leitura do vlog de hoje não fui eu, foram vocês. Pois é, há algumas semanas atrás eu fiz uma enquete lá no IG do Princesas Adoradoras pedindo a ajuda de vocês para escolher para mim uma ficção cristã, mas de um gênero especial e diferente. Há muito tempo eu estava com vontade de ler um livro de fantasia dentro do gênero da ficção cristã, sabe? Um livro de ficção cristã que fosse fantasia. Tem muito tempo que eu não leio fantasia assim. Nem sei se eu li muitos, eu li pouquíssimos livros desse gênero e eu tava com vontade, porque eu fiquei com saudade. Esses dias eu comecei a assistir a série Once Upon a Time, né, reassistir, né, e a Once Upon a Time faz releituras dos contos de fadas, algo que eu gosto bastante, e acabou me introduzindo a esse mundo de fantasia, sabe, esse mundo gostoso de infância, tem aquele gostinho de infância especial, e eu fiquei motivada a ler um livro de fantasia, mas eu não queria ler um livro de fantasia qualquer, queria ler um que fosse de ficção cristã também, até porque eu preciso cumprir o desafio do Biblioteca Real, né, um desafio de literatura cristã que eu criei esse ano, e o livro desse mês não é muito específico, é para ler algum livro de algum autor que você nunca leu. Então, para unir o útil ao agradável, o que eu fiz? Eu escolhi 2 livros de fantasia, né, dentro da ficção cristã, que eram de 2 autoras que eu ainda não tinha lido e pedi a ajuda de vocês para me ajudar a escolher. E aí eu coloquei 2 opções. O primeiro era Sereias Sem Dons, né, que passa ali no mundo das sereias, um título que tem uma sinopse que me atraiu muito interessante e eu pretendo ler ele depois. E a minha segunda opção lá era o livro Se Eu Pudesse Contar as Estrelas, né, que se passa já no universo de Peter Pan. E vocês escolheram pela votação justamente esse foi o campeão. E eu vou começar a ler ele nesse vlog. Então a leitura do vlog vai ser o livro Se Eu Pudesse Contar as Estrelas, da Becky Mackenzie, um livro de ficção cristã que traz uma releitura aí do universo da história de Peter Pan. Eu já ia falar Peter Pan, porque eu tô acostumada aí com Once Upon a Time, legendado, enfim. Mas para apimentar mais esse desafio, eu não vou apenas fazer a leitura, mas eu me propus a fazer um desafio de ler pelo menos 1 hora por dia durante 7 dias, para ver se eu consigo finalizar essa belezinha aqui com 1 semana. Será que eu vou dar conta? Então no vlog eu vou mostrar para vocês não só a minha experiência de leitura com esse livro de fantasia, né, de uma ficção cristã de fantasia, mas também vou me desafiar a ler pelo menos 1 hora por dia para eu tentar concluir esse livro dentro do prazo de 7 dias. Então eu vou me comprometer a fazer o seguinte, eu vou todos os dias aparecer aqui para dar o feedback para vocês, vou fazer a minha leitura de 1 hora, quando eu puder vou ler mais de 1 hora, se Deus quiser, e vou vir aqui diariamente para falar se eu conseguir cumprir essa parte do desafio e também para dizer o que eu tô achando do livro, beleza? Então meu compromisso é esse, ler o livro Se Eu Pudesse Contar as Estrelas, pelo menos 1 hora por dia durante os próximos 7 dias. Será que eu vou dar conta de terminar dentro dos 7 dias? Porque o livro é bem grande, hein? Ele tem mais de 600 páginas. Será que eu vou dar conta? Será? Bom, só vai descobrir se assistir o vlog até o final. E agora, deixa eu ler a sinopse aqui para vocês conhecerem um pouquinho do livro também, que aí caso vocês já fiquem interessadas, vocês já anotam aí na listinha de vocês, ó. A sinopse do livro é a seguinte: e se a sua falta de memória fosse, na verdade, a falta de um passado? Alison tinha apenas 9 anos de idade quando acordou se afogando em um lago, sem memória de quem é ou do que aconteceu. Resgatada por um grupo de pessoas que prometem ajudá-la, a garota terá de confiar no que eles dizem, mesmo que isso seja muito difícil. Enquanto tenta aceitar os fatos, Alison descobre algo que não deveria. Algo que a faz questionar tudo o que já lhe disseram sobre quem ela é e o motivo de estar ali. Mas, na Terra do Nunca, questionar é perigoso e a sua decisão terá consequências irreversíveis. Olha, já fiquei intrigada, interessante, hein? Então a gente sabe aqui pela sinopse que nós vamos acompanhar uma história de uma menina de 9 anos que perdeu a memória e ela acorda ali na Terra do Nunca e ela começa a descobrir que tudo... Soltaram um foguete aí, gente. Meu Deus, plena sexta-feira, por que soltaram um foguete? E ela começa a descobrir que tudo que disseram pra ela é mentira. Vamos ver no que isso dá? Vamos ver.
Hoje eu vou aproveitar, hoje já é sexta-feira, nem disse, né, que dia é hoje pra vocês. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio, e eu vou começar a minha hora de leitura agora, então. Depois eu volto pra contar pra vocês o que eu achei, beleza? Então, bora lá. Olha, gente, bacana, o livro já começa. Vou mostrar pra vocês depois com algumas informações, alguns mapas pra gente conhecer a Terra do Nunca, alguns calendários com feriados e datas, são informações aqui importantes para entender a história. Então, vamos lá. E a autora também já deixa um alerta de gatilho aqui logo no começo, avisando que esse livro não é recomendado para menores de 14 anos e que ele também contém algumas cenas de assédio e de suicídio. Olha, então é um livro que vai abordar temas pesados e importantes. Bacana, bacana. Olha como o livro começa bonitinho, olha esse detalhe no início dos capítulos. Fofinho, né? Ah, aliás, ele está disponível no Kindle Unlimited, então se você quiser baixar para ler aí no seu Kindle, é uma nova versão que a autora acabou de publicar. Ela trabalhou nele e lançou ele de novo, eu fiquei sabendo. Então, bora lá. Agora deixa eu parar de falar, senão, gente, eu não vou conseguir ler. Agora são 4h40, vou tentar ler até 5h40, tá bom? Se eu não conseguir trazer o feedback hoje ainda pra vocês, amanhã eu apareço aqui no sábado e trago feedback pra vocês, tá bom? Mas eu vou atualizar vocês diariamente aí do meu progresso de leitura. Quem é que foi que falhou no primeiro dia do desafio? Pois é, eu mesma. Ontem eu achei que eu ia conseguir ler 1h, né? Mas eu não consegui. Eu li no máximo uns 30 minutos e aí acabei lendo umas 25 páginas mais ou menos do livro. Mas hoje, para compensar, para honrar o desafio, eu li 2 horas. Então, eu li a porção que faltou de ontem e um pouquinho a mais também. E eu já vou comentar um pouquinho das minhas primeiras impressões do livro. Não vou falar muito para não ficar dando spoiler para vocês. Mas o livro já começa muito interessante e eu já tô com o coração bem apertadinho. No livro a gente acompanha a história da Alison. Ontem eu acho que eu chamei ela de Alison, né? Quando eu li a sinopse pra vocês. Mas deu pra entender que a autora tá trabalhando só com nomes em inglês, né? A história tem uma pegada aí de nomes em inglês, então acredito que a pronúncia correta seja Alison. E a gente acompanha ela, uma garotinha de 9 anos, que acorda lá na Terra do Nunca. Ela acorda afogando numa lagoa e ela acorda sem memória nenhuma, assim como a sinopse diz pra gente. E ela acaba descobrindo que ela faz parte das crianças perdidas. Se você lembra aí a história do Peter Pan, né, a Terra do Nunca era composta por várias crianças perdidas que não tinham família e tal. E ela é uma dessas crianças, só que na releitura da Becca, né, as coisas são um pouquinho mais diferentes. Ela acaba precisando ir para uma escola onde ela vai descobrir quem ela é, o que significa ser uma criança perdida, né, e por que ela está ali na Terra do Nunca. E sem dar muito spoiler, a autora faz uma ligação muito interessante sobre crianças, pelo menos é o que eu entendi até agora, né, da explicação, né, que o texto traz, não sei se vai mudar depois. Mas uma ligação muito interessante entre essas crianças perdidas e crianças que são abortadas no mundo real. Pelo que deu para entender, parece que as crianças perdidas são justamente crianças
que foram abortadas aqui na Terra, né? E aí elas ganham uma segunda chance lá na Terra do Nunca. Só que as crianças vão descobrir isso lá na escola para onde elas vão, e descobrir essa verdade é muito difícil, né? De ser digerida, é uma verdade muito difícil de ser digerida, saber que você foi rejeitada, saber que você foi abandonada pelos seus pais, que eles não te quiseram. E é esse sentimento que a Alison carrega. E ao mesmo tempo ela não consegue lidar com isso, e ela fica curiosa para saber se ela realmente é uma criança que foi rejeitada pelos pais. E é muito intrigante conhecer os sentimentos dela, o que passa no coraçãozinho dela, na cabeça dela, para se descobrir quem é a Alison como uma criança perdida, para onde ela vai, o que ela vai fazer agora. E a gente vai acompanhando todo esse processo, como que é a adaptação dela na Terra do Nunca, e a gente vai conhecendo outros personagens muito interessantes também. Agora eu já tô em 15% do livro, já tô na página 115, e a história tem fluído de maneira bem interessante, de maneira bem bacana, tem me surpreendido e tem me pegado. Tem sido gostoso acompanhar a história da Alison. E eu gosto de livros com narrativas infantis, que as crianças sempre me prendem, elas sempre conseguem conquistar o coração da gente, né? Então tem sido uma leitura muito gostosa. Como vocês viram aí pela ceninha, eu fui ler lá fora para aproveitar o sol, porque esses dias tem muito frio aqui na minha cidade, tá bem gelado, então aproveitei para me esquentar lá fora enquanto eu lia. E agora eu vou ler mais um pouquinho. Fiquem aí, gravei uma ceninha do pôr do sol, que agora já anoiteceu, já tá escuro, mas eu gravei uma ceninha do pôr do sol porque, gente, eu amo pôr do sol de outono. Não sei se vocês gostam, mas o pôr do sol de outono é o meu favorito, porque fica uma mistura ali de rosa com amarelo, né, um azulzinho quase cinza, fica tão bonito. É o meu pôr do sol favorito no ano, os pôr do sol de outono. Então, desse vlog eu vou gravar muito pôr do sol, porque eu amo e eu quero registrar isso, tá? E eu quero compartilhar com vocês. Então é isso, vou ler mais um pouquinho. Oi, gente! A subida apareceu. Hoje é terça-feira, é dia 24 de maio, e eu não apareço aqui desde sábado, mas vou trazer um update pra vocês das minhas leituras. Fiquei sem aparecer, sem gravar falas, né, updates aqui pra vocês, mas eu continuei lendo. Na verdade, até que eu tô conseguindo bater a meta de ler 1 hora por dia, hein? No domingo eu li até muito mais do que 1 hora, né? Eu consegui levar em vários momentos do dia, então eu tive um andamento muito bom. Na verdade, eu li quase umas 140 páginas no domingo. E ontem, né, na segunda-feira, as coisas já ficaram um pouquinho mais complicadas, mas bem no finalzinho do dia, eu li em alguns momentos, assim, espalhados do dia também, mas não cheguei a ler 1 hora. E aí, antes de dormir, eu aproveitei e consegui fazer mais 1 hora de leitura. Então, atualmente, eu já cheguei na página, deixa eu ver aqui, que eu não lembro de cabeça, na página 388. Passei aí da metade do livro, já tô em 54%, e na verdade eu estou com o coração arrasado. Bem no meio do livro, a autora faz algo que eu não esperava. Eu senti na hora como se eu tivesse levado um soco no estômago. Sabe quando é que acontece aquela tragédia que você não estava esperando? Que a autora não deu indícios nenhum de que... Ela falou que ia acontecer algo nos capítulos anteriores, mas não que ia ser algo tão ruim assim, então eu tô passada. Mas eu não posso contar pra você porque é spoiler. Então, se você quiser saber, quando você for ler, você se prepare que lá na metade você vai levar um soco no estômago. Mas enfim, deixa eu trazer um resuminho aqui da história pra vocês entenderem, né? No último update lá de sábado, eu falei pra vocês que a gente acompanha na história a Alison, né? Uma menininha de 9 anos, que desperta na Terra do Nunca sem ter nenhuma memória. Ela começa a entender que ela é uma criança perdida e ela não aceita bem isso.
E aí a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa menina, né? Como são os anos seguintes e como que ela vai aprendendo a ser uma garota perdida, né? Uma criança perdida, mas ao mesmo tempo, como eu falei, ela tem essa resistência porque ela acha que ela não é uma criança perdida. Então, ela vai passar, na verdade, muitos anos tentando encontrar um meio de encontrar a mãe dela que tá na Terra, para ela entender por que a mãe dela rejeitou ela, por que a família não quis ficar com ela. E ela faz longas buscas para entender isso. Mas a vida dela não se resume apenas a essas buscas, né? Na verdade, viver na Terra do Nunca tem todo um sistema bem estruturado para que essas crianças vivam, né? Eles passam por várias fases. A primeira começa ali quando eles têm 9 anos. E a primeira dura 3 anos, em que eles vão para uma escola, onde eles são preparados e aprendem uma profissão. Depois eles passam mais 2 anos em um outro lugar, onde eles começam a trabalhar, tipo uma fase de estágio. Depois eles vivem mais 2 anos em outro lugar, onde eles começam a trabalhar de maneira mais profissional. Eles vão sendo preparados e de tempos em tempos eles mudam de um lugar para outro. E na verdade a Terra do Nunca é formada por várias vilas. E aí em cada vila é completamente diferente uma da outra, né? Como se a gente tivesse no Brasil, por exemplo, e cada vila fosse uma região do Brasil, com as suas características, com seus traços culturais diferentes, sabe? No livro a gente encontra um pouquinho disso, né? Cada vila tem sua própria característica, sua própria ambientação, sua cultura, e a gente vai vendo a Alyson vivendo em várias ilhas diferentes, em fases diferentes, né? E ela vai tendo contato com lugares diferentes, com pessoas diferentes, com desafios diferentes, sempre carregando no coração o desejo de reencontrar a mãe dela, de voltar à Terra. Ela quer encontrar um meio de voltar à Terra para reencontrar a mãe, para entender por que a mãe rejeitou ela, porque ela sente que a mãe dela ama. E acompanhar essa busca dela por esse meio de voltar à Terra é muito interessante, assim como é muito interessante ver os desafios que a Alyson vai passando em cada uma dessas vilas, né? E a gente acaba conhecendo um mundo muito diferente que a autora criou de maneira muito interessante. Então, por enquanto, a leitura tem fluído muito bem, assim como eu falei da primeira vez, né? Tô gostando. Na verdade, o livro conseguiu me prender bastante, tanto que eu tô conseguindo ler até mais de 1 hora por dia, né? Sempre que sobra um tempinho, eu consigo uma brechinha aqui e ali, eu vou lendo um pouquinho, e aí eu já tô quase chegando em 400. Hoje eu ainda não fiz a minha meta de 1 hora de leitura, eu já li um pouquinho pela manhã, e deve ter lido uns 20 minutos, uns 20 minutos hoje, mas eu ainda vou fazer a minha hora de leitura e amanhã eu volto aqui para dar o feedback para vocês. Mas, no geral, eu tenho gostado da leitura, tem sido uma experiência muito gostosa e, na verdade, eu não consigo desagarrar o livro. A única coisa que eu não gostei foi do soco no estômago que eu tomei, mas tudo bem. Depois eu volto para falar mais com vocês. E vocês viram, né, gente? Tá friozinho, a temperatura caiu, já tava caindo aqui na minha cidade, mas hoje tá chovendo agora, e a vontade é ficar na cama lendo livro, mas eu não posso, porque eu tô escrevendo um projeto novo aqui, eu preciso ficar no computador, então vou ficar aqui mais um pouquinho para depois fazer a minha hora de leitura de hoje, e amanhã eu volto para compartilhar um pouquinho mais com vocês. Fala, realeza! Hoje já é quinta-feira, dia 26 de maio, e cara, amanhã faz 1 semana já que eu comecei o desafio. Ontem eu não fiz nenhum feedback, não trouxe nenhuma atualização pra vocês, porque o meu dia acabou sendo corrido. Eu separei o dia ontem pra revisar um projeto novo que eu tô escrevendo e também ler ele, né, e revisando, fazendo umas anotações. Então eu fiquei muito tempo durante o dia fazendo isso e acabou que eu consegui parar pra sentar e ler só no finzinho do dia. Então quando deu lá quase 11 horas foi a hora que eu sentei, parei e fiz minha 1 hora ali de leitura. Mas, gente, eu acho que eu tô indo muito bem. Falta um dia pra terminar o desafio e eu já li 85% do livro. Pois é, vou mostrar aqui pra vocês, 85%. Já tô na página 597 e agora faltam precisamente aí 99 páginas pra eu terminar. Hoje, né, quinta-feira, eu já fiz 1 hora de leitura. Eu fiz mais cedo, um pouquinho, logo depois do almoço, separei 1 hora ali pra ler. E eu acho que hoje à noitinha, depois que eu fizer a mentoria, depois que eu tiver um encontro com as meninas da mentoria de volta ao jardim, eu consigo separar mais 1 hora pra ler depois da janta também. Então eu imagino que até amanhã, se eu ler mais umas 50 páginas hoje, umas 50 páginas amanhã, eu consigo terminar.
E tem sido uma experiência muito gostosa, mas amanhã vocês vão descobrir se eu consegui terminar o mesmo ou não, né? Tem sido uma experiência muito bacana, não só pela leitura do livro, como eu contei pra vocês, a história é muito interessante, a autora conseguiu criar um universo muito interessante, né? A gente já conhece quem leu a história, né, de Peter Pan, eu nunca li nenhum livro sobre Peter Pan, mas, né, quem já assistiu aos filmes, inclusive não é uma das minhas histórias de contos de fadas favorito, nunca tive uma ligação especial com Peter Pan assim, mas pelos filmes que eu assisti e pela série Once Upon a Time, né, uma das minhas séries favoritas, inclusive, fica aí minha recomendação, caso você goste de contos de fadas, né, de releituras de histórias de contos de fadas, fica a minha indicação que essa série traz os contos de fadas para o mundo contemporâneo, como se os personagens dos contos de fadas, por causa de uma maldição criada pela bruxa má da história da Branca de Neve, né, tivesse trazido eles para o mundo real, e aqui no mundo real não existe, né, finais felizes, então todos os contos de fadas têm histórias tristes aqui no mundo real, mas aí eles vão lutar pra buscar os finais felizes de volta. Então, é uma das minhas séries favoritas, e a ligação mais forte que eu tenho com a história do Peter Pan é justamente através da série Once Upon a Time, que também é uma releitura e traz o universo de maneira bem diferente. Então eu não conheço o universo da história do Peter Pan de maneira tão aprofundada, mas ainda assim, o que a autora consegue construir aqui no livro é muito interessante, muito bacana, e assim, é um universo muito complexo, que te faz ter vontade realmente de passear ali pela Ilha Bellatrix, como ela chama o território ali da Terra do Nunca, e é bem legal, bem interessante. E uma coisa que eu tenho observado muito bacana durante essa experiência do desafio é como que um desafio vai estimulando a gente a fazer além, né? Por exemplo, eu tracei aí como meta ler 1 hora por dia, né? Todos os dias, dentro desse período de 7 dias. E na grande maioria dos dias, né? Eu consegui ler muito mais, né? Além de ler 1 hora, eu consegui fazer mais momentos de leitura. Isso foi muito gostoso. Percebi que o desafio foi me estimulando mais a ler mais. Não simplesmente para bater uma meta ou ficar... É claro que o desafio estimula você a correr atrás da meta, né? É sempre assim. Mas eu senti que foi muito mais do que isso. O desafio me ajudou a realmente ler mais, porque ele acabou proporcionando um ambiente legal. Eu consegui separar aquela 1 hora e a leitura estava boa, o livro me envolveu, então eu consegui ir além, porque criou ali um ambiente confortável para que eu lesse mais, né? E eu não poderia ter escolhido época melhor para fazer esse desafio de leitura, porque tá muito frio, tá um tempo assim, sabe, um climinha muito gostoso para ler, então eu tenho conseguido ler antes de dormir, tenho conseguido separar alguns momentinhos ali durante o dia para ler mais, então tem sido bem gostoso. E as pessoas sempre me perguntam como que eu consigo ler muito, né? E eu consigo ler mais justamente por isso. Sempre que eu tenho um tempo disponível, eu pego o Kindle para ler. Por isso que eu prefiro ler e-books, né, no Kindle, porque o Kindle é fácil, eu consigo carregar para tudo quanto é lugar. Então, se você já cruzou comigo na rua em algum momento, ó, a famosa, né? É como se vocês morassem na mesma cidade que eu, mas enfim, se você já me viu por aí em algum lugar, provavelmente você reparou que eu tava ou com Kindle ou com livro, porque eu tenho esse hábito, eu tenho essa mania mesmo, e isso me faz usufruir muito bem do meu tempo, sabe? Então sempre que eu tenho um tempo disponível, eu acabo indo para os livros. Só em semanas que eu tô, às vezes, com muito corrida, ou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ou que eu tô trabalhando muito com escrita, né, lendo, escrevendo muito algo em específico, eu acabo diminuindo o ritmo de leitura pra realmente pra me proteger mesmo, pra cabeça não ficar muito sobrecarregada. Mas eu consigo ler bastante justamente por isso, porque eu aproveito os momentinhos ali, às vezes no café da manhã, separo uns 10 minutinhos para ler, depois do almoço, quando assim, eu consigo adiantar o meu trabalho, aí eu leio um pouquinho, então por isso eu leio mais. E o desafio me ajudou a ler mais, porque como eu falei pra vocês no último vlog de leitura, em abril eu não consegui ler muito, porque eu fiquei muito envolvida no processo de revisão do meu livro novo. Inclusive, se você ainda não viu, conheça o meu livro novo, A Jornada da Realeza, vou deixar a capa aqui pra você conferir. É um livro sobre identidade, sobre caráter de filha, um livro pra te ajudar a desenvolver sua verdadeira identidade, vou deixar o link aqui na descrição. O livro tá maravilhoso. Então, no período de abril eu fiquei muito envolta ali, né, no processo de revisão final, de publicação do livro, e eu não li muito. E aí agora no mês de maio eu tô voltando o meu ritmo de leitura de novo, e esse é o terceiro livro, se eu não me engano, que eu leio nesse mês. Eu li bons livros, eu peguei bons livros para ler em maio, então a leitura fluiu muito bem. E apesar desse livro aqui ser bem grande, ele tem 697 páginas, se eu não me engano, eu consegui ler com muita fluidez, porque a história me envolveu, porque eu consegui separar o tempo para o desafio, porque eu me desafiei a ler mais, então foi muito gostoso e rendeu bastante.
E só para eu fechar a atualização de hoje, né, senão eu vou ficar aqui falando toda a vida, vocês sabem que eu gosto de falar muito, eu só queria falar também sobre aonde está, né, o cristianismo na história. Esse é um livro, né, de uma fantasia, mas ele faz parte do gênero da ficção cristã. E onde está o cristianismo na história, né? Eu acho que eu não falei para vocês nenhuma vez no vlog ainda. Pois é, assim como a autora cria todo um universo fantástico para a história, com muitos detalhes, né, com muitas tramas diferentes, personagens, enredos diferentes, ela vai detalhando bem ali o universo, né, desse mundo do Peter Pan, né, do mundo da Terra do Nunca, ela também cria uma religião para esse universo. E à medida em que a gente vai conhecendo essa religião, a gente vai podendo fazer, assim, comparações, né, com a nossa religião, com o cristianismo. Ela criou com certeza essa religião inspirada no cristianismo, senão não seria uma ficção cristã, e ela traz muitos elementos da nossa fé cristã para a história. Então, elementos de ensinos, né, sobre esperar, sobre confiar em Deus, muitos elementos que fazem parte da caminhada cristã se apresentam ali, né, na religião que faz parte aqui da história da personagem. A personagem principal, a Alison, ela demora a ter um contato definitivo com essa religião, né? Esse contato só acontece lá na metade do livro, e ainda assim ela não tem um bom relacionamento com a religião, ela vai passar por alguns desafios ali, ela vai passar por muitas perdas, muitos dramas na vida pessoal dela que vão afetar a maneira como ela enxerga a religião, como ela se relaciona com a fé. Mas ainda assim a fé vai se fazer muito presente na segunda parte do livro, né? O livro não está dividido em parte 1 e parte 2, mas quando você chega ali na metade do livro, nas páginas 350, mais ou menos, a religião vai aparecer mais. Depois a Alison acaba se distanciando um pouco da religião por causa de algumas perdas que acontecem com ela, de alguns desafios, uma fase de rebeldia também pela qual ela passa, mas ainda assim a gente encontra a fé ali de maneira muito interessante. Vale a pena conferir, é bem legal. E agora no ponto que eu tô do livro, né, na fase ali final, faltam só 100 páginas, a gente se depara com uma Alison muito diferente daquela que começou, né? No começo do livro tem aquela Alison menininha, garotinha, cheia de esperança, de sonhos, de vida. E a Alison vai passando por desafios depois, quando ela chega ali nos 16, 17, até os 20 anos, que vão mexer muito com ela, que vão abalar muito e vão levar muito dessa esperança e muito desse sonho. Então aqui a gente tem uma Alison mais pro final do livro muito diferente, em algumas fases muito rebelde, muito amarga, muito entristecida em alguns momentos, uma Alison que faz muitas escolhas ruins e difíceis que levam para ela para um caminho muito difícil. E agora na fase que eu tô, a autora tá trabalhando essas questões nela pra ir fechando o livro. Quero ver como que ela vai fechar, porque falta só 100 páginas para acabar e tem muita ponta aqui para ser fechada. Quero ver o que ela vai fazer aqui. Tô animada e empolgada para acompanhar o final do livro. Depois eu volto para trazer mais atualizações para vocês, tá bom? Fala, realeza! Hoje já é sexta-feira, último dia do desafio de leitura aqui, e eu quero mostrar pra vocês onde eu já cheguei. Na minha última atualização ontem, eu falei que faltava bem pouco, né? Faltava 100 páginas para eu terminar o livro. E que se eu conseguisse ler um pouquinho mais ontem, hoje faltaria bem menos, né? E graças a Deus eu consegui ler um pouquinho ontem e consegui já ler um pouquinho hoje pela manhã. Então agora eu já estou, gente, em 96% do livro. Agora falta pouquinho, falta 30 páginas para eu terminar a leitura. Vou sentar agora para ler e daqui a pouco eu volto e comento com vocês o que eu achei. Dou minha opinião geral aí sobre o livro, tá bom? Já digo que só faltam 30 páginas e o que eu tô esperando que aconteça ainda não aconteceu no livro. Será que vai dar tempo? Será? Não posso contar pra vocês, porque senão vai ser um mega spoiler. E eu já dei vários spoilerzinhos pra vocês ao longo do vídeo, né? Então não vou falar, mas eu tô esperando algo bombástico acontecer. Mas não sei se vai dar tempo de acontecer em 30 páginas. Vamos ver o que vai dar, né? Me acompanha aí nesse restinho de leitura e depois eu volto aqui pra contar pra vocês o que eu achei do livro. Eu não acredito que acabou assim. Não acredito. O final não é ruim, o final é bom. Mas eu quero saber o que vai acontecer, gente, depois disso. O que acontece? Para além, eu preciso saber. E agora? Vai ter continuação, Beca? Terá continuação? Que eu preciso de uma continuação. Não acredito, gente. Como assim? Bom, agora que eu já descobri que vai ter continuação e que a autora já está trabalhando na continuação, eu tô um pouco aliviada, viu? Porque o livro termina, assim,
sabe, no ponto alto. É algo que a gente fica imaginando e esperando acontecer desde lá dos primeiros capítulos. E acontece justamente nas últimas linhas da história, né? Então você fica assim, meu Deus, a autora terminou aqui, será que não vai ter mais? Será que a gente nunca vai descobrir o que aconteceu daqui em diante? Mas que bom que vai ter continuação, então eu vou poder saciar minha curiosidade assim que esse livro for publicado. Ainda não tem não tem previsão, né, de publicação, mas eu vou ficar aqui esperando ansiosa. Bom, eu não vou ficar falando de novo da história toda, né, porque eu já falei muito no vlog inteiro, mas como vocês perceberam, a gente acompanha a trajetória da Alison, uma garotinha que desperta lá na Terra do Nunca e que aprende a lidar com a ideia de ser uma criança perdida, e ela não aceita muito bem essa história e ela vai tentar descobrir quem ela é de verdade, quem é a Alison, e nesse processo, né, que dura aí as 697 páginas desse livro, ela vai crescendo, amadurecendo, passa por vários desafios diferentes, por perdas, por dores, por processo de crescimento, enfim, a gente vai acompanhando ela em várias aventuras diferentes ao longo da vida dela, que começa lá aos 9 anos e culmina ali, a história encerra quando ela tem 20 anos. No geral, eu gostei muito da história, na verdade, eu tô impressionada com a qualidade do livro, com a qualidade da escrita da autora. O livro é grande e o livro em momento algum ficou pesado, sabe? Tem alguns livros que acabam se tornando maçantes ou repetitivos quando são muito grandes, né? Mas a autora não caiu nesse erro, ela conseguiu manter uma história muito fluida, os capítulos são curtinhos, e aí você fica sempre desejosa, sabe? Ah, vou ler mais um, vou ler mais um, vou ler mais um, e por isso eu acabei vencendo em muitos dias a minha hora de desafio, né? O meu desafio diário era ler 1 hora por dia, mas por causa do capítulo ser bom, da história prender, eu sempre lia mais um pouquinho e passei, em muitos dias eu passei, né, do meu desafio de 1 hora lendo ali 1h30 ou 2 horas. Então a autora, eu senti que a autora não se perdeu, ela conseguiu conduzir a história e ela criou também um universo assim muito complexo e muito interessante. Então se a autora algum dia assistir esse vlog, ai meu Deus, fiquei com vergonha agora, mas se algum dia ela assistir esse vlog, fica aqui meus parabéns pra você. Eu gostei muito da sua escrita, eu gostei muito da maneira como você construiu a história e o universo criado, foi muito interessante, muito rico. Fiquei muito surpresa. Eu acho que eu não lembro qual outro livro de fantasia de ficção cristã, além de As Crônicas de Nárnia, que eu tenha lido. Não sei se eu li algum outro, não lembro agora. Mas para esse primeiro, desse momento agora que eu tô começando a ler fantasia, né, do gênero aí da ficção cristã, cara, eu fiquei impressionada com a qualidade, fiquei impressionada com a história e com o quanto essa história me envolveu. Então fica aqui a minha indicação para vocês. Acredito que vale muito a pena conhecer Se Pudesse Contar as Estrelas. Você vai abrir as portas para um universo completamente diferente e vai, assim, sentir muitas emoções também. Vai sentir peninha da Alison e de outros personagens em alguns momentos, vai querer chorar em alguns momentos, vai sentir raiva em alguns momentos, vai dar vontade de pegar e balançar a Alison pelos ombros. Enfim, são muitas emoções, mas é muito gostoso e com certeza você vai ter o seu coração aquecido em alguns momentos também, porque o livro tem cenas lindíssimas e muitas lições importantes e bacanas. É um livro que aborda questões desafiadoras em alguns momentos, a autora toca em questões de suicídio, em questões de uso de drogas, em questões de violência, mas ela aborda tudo isso com muita maestria, de maneira muito inteligente e que casa bem ali com a história. Então eu gostei muito, a minha nota para o livro é 5 e eu vou ficar aqui esperando ansiosa pela continuação, porque eu preciso saber o que continua ali, né? O que vai acontecer agora com a Alison e com a sua turma? Tô ansiosa para descobrir. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vlog de leitura. Eu consegui, né, gente, cumprir o meu desafio de ler 1 hora por dia aí durante 7 dias. Em alguns dias eu li 1 hora ali cravadinho, em muitos outros eu consegui ir além, então durante esses 7 dias minha leitura fluiu muito e agora eu não tô de ressaca literária, tô bem e já quero começar uma próxima leitura porque eu tô, sabe, quando você gostou da experiência do livro, tá empolgado, quer ler mais, tô assim agora, então já vou escolher minha próxima leitura. Espero que você tenha gostado do vlog, não esqueça de curtir, deixar seu comentário, se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, tá bom? E se você já leu ou ficou interessado em ler essa obra de fantasia, me conta aí nos comentários, beleza? É isso, um beijo e se Deus permitir, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!